Amigos e amigas, como faz bem penetrarmos no coração de um Deus que tem sentimentos e que é apaixonado pelo ser humano. O apóstolo Marcos, capítulo 6, versículo 24, expressa Jesus diante da massa humana. Assim o apóstolo nos diz, Jesus viu a multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. E o nosso Deus não é um Deus de ontem, nem um Deus que viveu encarnado e solidário com o ser humano na pessoa de Jesus do seu tempo. O Deus da Bíblia, o Deus Pai de Jesus, o Deus dos cristãos, é um Deus comprometido com a dor do ser humano. Poderia falar de coração a vocês que me ouvem que o tecido mais belo do coração da Bíblia é um Deus sensível com a dor humana. Esta já é a verdade presente nas primeiras páginas da Bíblia, no momento em que Deus se deparou diante da enfermidade afetiva de Adão e Eva, do desencontro, do ódio entre Caim e Abel. Aí aparece um Deus que perguntava para o ser humano que se distanciava dele: Adão, Adão, Eva, Eva, o que está acontecendo com vocês? Por que a vida que eu chamei a viver de harmonia, de amor, de paz, de transparência, por que tanta agressividade? Onde tu estás, Adão e Eva? Por quê? Quem te feriu? E sabemos que foi o ser humano que, se esquecendo de sua relação com o Criador, começou puramente a se tornar o centro de tudo. Este foi o primeiro grande pecado bíblico do paraíso, a autossuficiência, o ser humano que se afasta da intimidade com seu Criador. O ser humano que rompe a amizade com seu Criador já é um dado de ciência provado através dos estudos do tempo pelos cientistas como Nicholas Berdyaev, que estudou todas as civilizações da história humana e percebeu que sempre que o ser humano se afastou de uma relação sadia com um Criador, ele adoeceu em nível pessoal, ele se tornou enfermo nas relações afetivas, ele se tornou agressivo socialmente, ele se destruiu a si, corromperam-se as relações humanas, os povos adoeceram e as civilizações desapareceram. A morte de Deus é sempre morte do ser humano. E se nós buscássemos ficar atentos para o mundo que vivemos, nas tensões incríveis de um ser humano que tanto progrediu, mas que tanto regrediu nas relações humanas. Se nós vamos fazer uma análise muito profunda dessa enfermidade que gera todos os desequilíbrios possíveis do pessoal, do afetivo, da sociedade e das relações internacionais, é a morte do amor de um Deus misericordioso. Jesus viu a multidão que estava como ovelhas sem pastor. Jesus olha para dentro dos nossos lares
e sente a mesma experiência e o seu sentimento é muito profundo, eu constituí, meu Pai chamou vocês, homens e mulheres e filhos, para viverem num lar e vocês transformaram o lar numa simples pensão, onde vocês dormem junto, vocês comem junto, vocês até rezam juntos, mas vocês estão divididos, vocês não partilham, partilham coisas, mas não partilham mais a vida, os sentimentos, a dor. Se nós abrirmos um pouco a cena da humanidade, nos deparamos como que perplexos que a sociedade humana está chegando num ponto tão profundo, tão doloroso, que em questão de 1 mês e meio, o Papa Francisco deu a nos entender que em si a Terceira Guerra do Mundo em parte já começou. Para que o Papa Francisco consiga dizer isso, é porque realmente a humanidade está perdendo os rumos. Basta vermos os noticiários e vermos o aniquilamento das relações humanas. Basta andarmos para as ruas e já termos medo daqueles que são filhos do mesmo Pai, que Deus nos chamou a vivermos como irmãos e como irmãos. Estamos num momento onde os jovens já têm medo de casar porque olham para seus pais e não veem mais amor. Estamos num momento, infelizmente, que até em nome de Deus nos separamos, nos dividimos, nos odiamos. Eu tenho pena dessa multidão que está como ovelhas sem pastores. Eu choro vendo as pátrias, a humanidade com tantos recursos e um povo esquecido. Eu choro vendo tanta gente assumindo a política em véspera de política, prometendo justiça e deixando uma multidão na miséria, e hospitais sem atendimentos, escolas sem a verdadeira educação, uma sociedade onde se rouba dos seus irmãos, onde a injustiça começa a ser o grito de uma sociedade que se revolta, porque não existe mais pastores, mas existem ladrões até nas religiões em nome do Evangelho. Em nome de Jesus se explora, em nome de Jesus se suga, em nome de Jesus se enriquece, em nome de Jesus enganamos pessoas, em nome de Jesus nos traímos, em nome de Jesus, infelizmente, não vivemos sua mensagem. Eu vejo uma multidão e eu tenho compaixão. É impossível sermos discípulos de Jesus e não nos comprometermos para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais verdadeira, mais de todos, onde os mais abandonados e esquecidos sejam acolhidos por mim, por você que me ouve, por nós, por todas as classes sociais. Que o grito de Jesus volte a ser uma experiência no coração dos seus discípulos. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.